A discussão sobre quem venceria entre o Yuta e o Itadori só não é maior do que a discussão de Sukuna versus Gojo, mas essa luta tem um resultado bem óbvio, mas como se trata de Jujutsu, como sempre vamos desmentir informações erradas que os fãs criaram na própria cabeça, e nesse caso são os supostos méritos e feitos do Itadori durante a batalha final. Para começar, o Sukuna constantemente ignorou o Itadori e mostrou várias vezes que poderia matar ele no momento que quisesse, assim como aconteceu quando o Itadori tentou ajudar o Higuruma, onde o Sukuna se quisesse teria finalizado o Itadori apenas usando Cleaver no seu peito ao invés de usar na sua barriga, e mesmo não fazendo isso o Sukuna deixou o Itadori à beira da morte. Não bastando isso, o Itadori só conseguiu tocar o Sukuna uma vez antes do Yuta chegar no campo de batalha. O Itadori teve que ser protegido constantemente, e o único momento em que ele conseguiu ir no 1 contra 1 com o Sukuna foi graças ao Larui, que abriu uma brecha para ele acertar o primeiro raio negro, e um raio negro comparado a um soco normal diminuía absurdamente mais a força do Sukuna. E isso nem é uma suposição, porque levando apenas um raio negro o Sukuna ficou mais fraco ao ponto de levar vários outros em sequência, e vale lembrar que antes disso o Sukuna tinha acertado 4 raios negros, mas perto do fim da luta o Itadori sem esse apoio inicial nem conseguia tocar o Sukuna, mesmo que naquele momento ele tivesse levado 8 raios negros e acertado apenas 2, e depois o Itadori só conseguiu voltar a acertar o Sukuna pela ajuda do Megumi e só não morreu por causa da ajuda da Nobara, ou seja, sem a brecha criada pelo Larui o Itadori não iria conseguir fazer nada. Com isso resolvido, vamos para o porquê do Yuta vencer essa luta sem dificuldade nenhuma. O Yuta foi o primeiro a causar dano no Sukuna após a morte do Gojo, assim como foi o único que causou danos no Sukuna antes dele ser nerfado pelos golpes do Itadori e pela escada de Jacó, e ele causou danos no Sukuna várias vezes além de acompanhar sua velocidade. Enquanto isso o Itadori não conseguiu fazer nada contra o Sukuna antes da chegada do Yuta, e mesmo aproveitando as brechas que o Yuta abria em nenhum momento o Itadori conseguiu causar dano no Sukuna, mesmo acertando ele várias vezes, ou seja, ele é inferior em atributos físicos. O único atributo em que eles estariam próximos seria a resistência, já que ambos levaram danos semelhantes dos cortes do Sukuna, mas isso não faz diferença pela enorme diferença de velocidade e poder ofensivo, e mesmo se o Itadori tentasse usar seu domínio acabaria sendo inútil, porque ele só sabe o básico dos fundamentos de barreira, enquanto isso o Yuta já demonstrava ter um refino muito maior, já que conseguia disputar com a Uro e o Ryo, que tinha anos de experiência e aperfeiçoamento das suas técnicas, e após o treino de troca de corpo com o Gojo, Yuta aumentou ainda mais o refino da sua barreira, sendo capaz de escolher os alvos do seu acerto garantido, o que requer um refino tão grande que o Sukuna reconheceu esse feito. Além disso, é confirmado pelo narrador que o Yuta conseguiria manter uma disputa com o Santuário Malevolente por aproximadamente 3 minutos. Então mesmo que o Itadori usasse sua expansão, ela seria superada quase instantaneamente, e tudo que o Itadori iria conseguir seria ficar sem sua técnica dentro do domínio do Yuta. Mesmo se o Itadori fosse usar o domínio simples, seria o mesmo que nada, já que o Yuta poderia simplesmente o atacar e causar dano até o domínio simples se desfazer, e o Itadori não teria nem o que fazer sobre isso, já que ele nem mesmo mostrou a capacidade de se mover enquanto usa o domínio simples. Mesmo se você desconsiderar uma disputa de expansões, tudo que eu citei até agora foi o Yuta sem manifestar a Rika por completo. Com a Rika o Yuta tem acesso a um arsenal de armas amaldiçoadas, pode reabastecer sua energia pegando a dela, e pode usar todas as técnicas que a Rika já copiou, o que inclui previsão do futuro, manipulação do espaço, Shikigamis, fala amaldiçoada, a escada de Jacó, e os cortes do próprio Itadori. Enquanto isso o Itadori só tem seus cortes, que são bem menos versáteis do que os do Sukuna, já que eles não podem ser disparados. E você deve estar se perguntando por que eu disse que o Itadori só tem seus cortes, e o motivo é bem simples. O Itadori é péssimo com a manipulação de sangue, não conseguindo usar de forma defensiva e nem ofensiva por não saber usar a convergência corretamente, e a manipulação de sangue acaba servindo apenas como suporte para economizar energia quando o Itadori usa a técnica reversa, mas mesmo proporcionando uma economia de energia, isso acaba sendo inútil, já que o Itadori é horrível com a técnica reversa, tanto que ele ficou com vários
várias feridas internas por não ter conseguido se regenerar corretamente. O que os fanboys do Itadori têm que entender é que isso não é uma luta, e sim um massacre unilateral.